Bom dia a todos. Quero aproveitar inicialmente para cumprimentar o presidente da Cassiopar, o Lucas. Quero cumprimentar também todos os associados da Cassiopar e os demais convidados a esse encontro. Eu gostaria muito de poder estar aí junto pessoalmente com vocês para explicar com maior detalhe a nossa PEC 46 de 2022 sobre a reforma tributária. Infelizmente não posso, mas acho que com esse vídeo eu vou resumir o assunto e vocês vão me entender. Olha, todos nós sabemos que o brasileiro paga muitos impostos e que é muito difícil até de recolher esses impostos. É um emaranhado de tributos, dezenas deles, que cria uma confusão danada e que os empresários todos, eu fui empresário a minha vida inteira, sei bem como é isso, os empresários têm que contratar um exército de contadores, de advogados para poder recolher os seus impostos. Isso é um problema muito sério que nós temos em nosso país. Então, há muito que se fala, desde a Constituinte de 1988, que se fala em fazer reforma tributária. Vários presidentes já tentaram fazer reforma tributária antes e não conseguiram. O próprio Lula, nos 2 mandatos anteriores dele, tentou fazer reforma tributária e não conseguiu. O Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, também tentou fazer uma reforma tributária e não conseguiu. A Câmara dos Deputados tomou iniciativa, aprovou lá uma outra reforma e não foi aprovada no Senado. Então, tentativas foram feitas várias e todas elas sem nenhum sucesso. Pois bem, agora de novo todo mundo fala que precisa fazer a reforma tributária. Eu concordo, tanto que concordo que propus uma PEC de como deve ser feita essa reforma tributária. Porque tem uma coisa, pessoal, que vocês devem parar para pensar. Não existe nada nesse mundo que não possa ser melhorado ou que não possa ser piorado. Então nós temos hoje 3 propostas de reforma tributária. Uma é a PEC 45, a outra é a PEC 110. A PEC 45, o autor dela é o Bernardo Api, que o Haddad, atual ministro da Fazenda, contratou para ser o secretário lá do Ministério da Fazenda, encarregado da reforma tributária. Então isso deixa claro que o Fernando Haddad, portanto que o governo Lula, contratando o Bernardo Api, eles estão apoiando a PEC 45. A outra PEC é a 110. E são essas 2 PECs, 110 e 45, que a Câmara dos Deputados montou lá um grupo de trabalho e que estão discutindo. O que fazem essas 2 PECs? Vou tentar resumir para vocês. Elas misturam impostos federais, estaduais e municipais. Então, ela é uma reforma vertical. Ela mistura tributos do governo federal com tributos do governo estadual com tributo dos municípios. Então, você vai ter um tal de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que nós já temos, viu? Esse IVA hoje no Brasil se chama ICMS, que é o imposto estadual. É o mais confuso, é o mais complicado imposto que existe no Brasil, é o ICMS, que é um IVA, porque é uma legislação diferente em cada estado da federação. Então nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, isso dá 27 legislações diferentes. Uma confusão que a empresa que atua em vários estados fica maluca para entender. Pois bem, o que querem fazer agora? Tanto a 45 como a 110. Tem uma pequena diferença entre as duas, mas o espírito é o mesmo. Elas juntam impostos federais como IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que é o imposto federal. Ela junta PIS com FIS, que são impostos federais. Junta isso com ICMS e junta isso com ISS.
e junta mais alguns impostos federais no meio. Contribuição sobre o lucro líquido, uma série de outros pequenos impostos. Tudo isso misturado, vamos dizer assim, simplificou, porque era 5, 6 impostos, agora ficou um imposto único, o IVA. Gente, nem sempre juntar é simplificar. Nem sempre juntar é simplificar. Veja, para fazer essa mudança, tem um prazo de transição. O prazo de transição é de muitos anos. Então, durante muitos anos, nós vamos ter que conviver com 2 sistemas tributários. Esse novo do tal do IVA e o sistema tributário atual, que todo mundo sabe como é. Impostos federais, impostos estaduais e imposto municipal. Olha, a confusão aumenta e aumenta muito. E ela tem efeitos terríveis sobre nós contribuintes. Primeiro, não vai abaixar a carga tributária, vai aumentar a carga tributária. O Brasil inteiro vai pagar mais imposto. Por que estão fazendo isso? Porque estão fazendo isso pelo seguinte: hoje, o governo federal pode atuar, ele recebe o imposto de renda, ele recebe a contribuição social sobre o lucro líquido, ele recebe o PIS/COFINS, ele recebe o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e se fizer esse IVA, ele vai receber impostos sobre a agricultura e vai receber impostos sobre serviços, mais do que ele recebe hoje. Só para vocês terem uma ideia, uma escola particular paga hoje 5% de ISS, normalmente, e mais 3,65% lá do PIS/COFINS, que ela pode fazer opção por esse 3,65%. Então ela paga 8 e pouco. Se for fazer esse IVA, como vai ser uma tarifa única para todo mundo, ela vai pagar 25%, 27%. Então vai encarecer muito a escola particular. Vai acontecer a mesma coisa com a saúde, hospitais, saúde de modo geral. Vai acontecer a mesma coisa com a agricultura. Vai ser pesado para a agricultura também. Vocês pensam o seguinte: mas é IVA, não vai pagar tudo isso, porque quando você compra um insumo, você tem um crédito. Na hora de pagar, você desconta esse crédito. Mas pense no agricultor. O agricultor, para produzir soja, ele compra um saco de soja que ele usa como semente. Aí ele tem um crédito do tal do IVA sobre um saco de soja. Aí ele vai ter algum crédito sobre fertilizante, sobre defensivo agrícola, alguma máquina agrícola. Mas ele planta um saco de soja e ele colhe 80 sacos. Gente, a conta não fecha. O agricultor vai pagar muito mais imposto do que paga hoje. A Associação da Agricultura toda já está contra esse tipo de coisa. As empresas de serviço já estão contra essas reformas. O único lugar que tem algum apoio para essa reforma é no que diz respeito à indústria, que a indústria está achando que vai diminuir a carga dela. Mas não sei se vai não. Essa conta eles só vão saber depois que fizerem um monte de lei complementar. Isso é coisa para daqui a um ano a gente saber realmente o que vai pagar. Por enquanto eles não dão nenhum exemplo prático, não é uma coisa que se possa entender hoje. Se você pedir para o Bernardo Api ou para quem defende a PEC 110, me dê um exemplo prático, eu pago tanto, quanto é que eu vou pagar? Eles não sabem, porque tudo fica para estabelecer depois em lei complementar ou em lei ordinária. Então uma confusão grande. Por que eu acho que não vai ser aprovada nenhuma das duas? Porque, primeiro, a Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne todos os prefeitos das capitais e das grandes cidades, está contra. E eles influenciam senadores, influenciam deputados. A Frente do Agronegócio está contra. A Frente Parlamentar do Agronegócio, na Câmara dos Deputados, tem quase 300 deputados. Então é muito difícil de passar essas reformas, pelo menos do jeito que estão sendo apresentadas hoje. Bom, o que eu estou propondo? O que é a PEC 46 de 2022 que eu protocolei em dezembro do ano passado? É o seguinte, minha gente.
Estou dizendo para o governo federal o seguinte: governo federal, você quer simplificar os teus impostos? Pode simplificar. Não precisa mudar a Constituição para isso. Pode fazer uma reforma infraconstitucional. Quer juntar os impostos federais? Junte. Isso depende só de portaria do ministro. Estou dizendo para os governos estaduais o seguinte: olha, tudo que é imposto estadual, que basicamente é o ICMS, vocês vão continuar cobrando, não vai mudar nada. Só que nós vamos ter uma única legislação para o Brasil inteiro. Ao invés de ser 27 legislações, vai ser uma só. Então o empresário vai saber que o imposto que ele paga no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, vai obedecer a mesma lei. Se o governo de um estado quiser cobrar um pouco mais do que o outro pode, pode, mas a lei é a mesma, vai variar só a taxa. Aí azar de quem cobrar mais, as empresas não vão para lá. Automaticamente eles vão se equalizar. E os governos estaduais querem isso. Estamos dizendo também que esse imposto vai ser pago no destino e não na origem. Tá? Isso simplifica, isso acaba com o maior tormento nosso hoje, que é o ICMS. Vai ficar uma coisa simples, que todo mundo vai entender. A mesma coisa para o ISS. O Brasil tem 5.000 e tantos municípios. Tem uma legislação de ISS para o Brasil inteiro. Nós vamos fazer uma única legislação para o Brasil inteiro. Hoje tem mais de 5.000. Cada município faz a sua lei. Então nós vamos acabar com a confusão. Nós vamos simplificar. Vai abaixar os impostos? Não vai. Vai aumentar os impostos? Aí é que está o bonito. Posso garantir que não vai aumentar imposto. E as outras reformas vão aumentar os impostos. A que eu estou propondo não vai. Todo mundo consegue entender a PEC 46 porque ela é simples. Imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. Pronto. Essa coisa de dizer, por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda não vai acabar em nenhuma reforma. Nem na minha, nem na 45, nem na 110. Imposto de renda tem no mundo inteiro. Imposto de IPTU não vai acabar nem na minha, nem na 110, nem na 45. Isso tem no mundo inteiro. Tem alguns impostos, algumas taxas que não vão acabar, não é? Em nenhuma reforma. O que nós vamos fazer é simplificar esses impostos, de tal forma que todo mundo entenda. Por isso que a reforma que eu estou propondo se chama Simplifica Já. É simples, é fácil de entender, é reduzir o número de leis, fazer uma lei única para todos os estados, fazer uma lei única para todos os municípios e pronto, e é isso, não tem muito mais do que complicar. Abaixar imposto, dá para abaixar? Não dá, o governo está quase quebrado, deve um monte. Se abaixar, daí que a inflação explode de vez. Não tem como abaixar imposto. Aumentar, dá para aumentar? Eu acho que não dá, ninguém aguenta mais pagar mais imposto. Então vamos deixar como está e vamos simplificar. Lá na frente, se a economia melhorar, vamos abaixar os impostos. Mas subir, eu sou contra subir imposto. E é isso que essas outras duas PEC estão propondo. Com o nome de IVA, com o nome disso, com o nome daquilo, é bobagem. Aí dizem que o mundo inteiro tem IVA. Não é verdade. Os Estados Unidos não tem. E é a maior economia do mundo. Então, a Argentina tem IVA. Vocês queriam que a nossa economia ficasse igual a da Argentina? Eu não quero. Então não é o fato de ter IVA ou de não ter IVA que vai fazer uma economia ir para frente ou ir para trás. O Brasil crescer, se tornar um país melhor, depende muito mais do governo fazer economia, simplificar as coisas, do que ficar inventando lorota. A nossa PEC se chama Simplifica Já e eu estou lutando para que ela seja aprovada, porque as outras duas eu não concordo com elas, acho que são muito ruins. Um grande abraço a vocês, bom encontro!